Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a ideia é falar sobre esses temas que aparecem constantemente, mas nunca com um devido aprofundamento. Então a ideia aqui é a gente discutir, expor algumas coisas sobre o que é o unschooling e o hackerschooling e como, mesmo em estruturas formais de ensino e aprendizado, tirar vantagem sobre isso. O primeiro termo se chama unschooling e talvez a melhor tradução seria desescolarização. Então seria a desescolarização do ensino ou a própria desescolarização da escola. E aí tem alguns pilares. Esse termo surge com John Holt na década de 70. Visa encontrar outros espaços de ensino e aprendizagem. O unschooling ele vem para fomentar muito o que é extremamente popular nos Estados Unidos, que é o homeschooling. É extremamente fácil abrir uma escola nos Estados Unidos, um pai educar seus próprios filhos. Isso está em revisão aqui no Brasil. Ainda não existe uma lei que legitime isso. A gente pode até brincar assim, falando que aqui no Brasil é fácil você abrir um restaurante e difícil você abrir uma escola. Lá nos Estados Unidos é o contrário. Talvez uma das coisas mais fáceis de abrir lá, tanto a associação, que você pode conseguir a assinatura do estatuto por uma mensagem autenticada do correio, mas diversos projetos educacionais, como a escola Oak Grove School, ela surge como uma homeschooling. Então é procurar novos espaços da transmissão de conteúdo. Então pode ser a própria casa, e isso vem ganhando força com a internet e também comunidades. Pode ser uma biblioteca, pode ser um museu, pode ser uma associação de bairro. Busca um ensino espontâneo de experiências reais. E isso é um método baseado numa filosofia para criar e aproveitar onde se encontra esse tipo de oportunidade. Então seria mais ou menos uma ideia de desburocratização da escola. Como exemplo disso, a gente tem o livro em português Sociedade Sem Escolas, do autor Ivan Illich. Lembra o título do Léo Tolstói. Mas a ideia é que na década de 60 ele apresentava uma postura de contestação da escola, de processos não dialógicos, ou seja, que o professor impunha e burocratizava esse sistema. A escola, na opinião dele, é aquilo que matava o processo de ensino e de aprendizagem, formatando a cabeça do aluno para ele se adequar ao mercado de trabalho, se adequar à sociedade. Então ele descreve um panorama do que seria o mundo sem escolas e como que isso poderia ser atingido. Então ele fala desde referências, criar serviços de objeto de referência para o objeto educacional, ter listas onde as pessoas possam aprender, enaltecer a habilidade de trocas entre as pessoas, cada um ensina o que tem, haver uma sinergia de troca de ideias e criar espaços onde isso pudesse ser oferecido. Com a internet, isso fez muito sentido e muito dos sistemas de educação por televisão e por internet seguem o panorama que esse autor descreveu. Então, ele foi uma pessoa extremamente, até considerada controversa, mas ele seguiu um padrão que é muito bem descrito no livro dele, no segundo capítulo, que ele associa a fenomenologia, a percepção à escola. Trata-se de um novo tipo de panorama de educação, e embora ele ter falado isso na década de 60, foi algo que a gente começou
a ver muito presente com a questão da internet e está vivenciando isso, e tem diversos exemplos do que ele falou que pode ser trazido e incorporado dentro da escola. A outra palavra, que ainda não é a palavra da moda, mas tem tudo para ser a palavra da moda, e como todo modismo a gente tem que tomar cuidado, é a questão do hacker schooling. Esse termo foi cunhado por um menino chamado Logan LaPlante, num vídeo do TED, que mostra a posição dele em relação à educação, que ele fala que o hacker schooling faz ele feliz. Tem um vídeo dele interpretando personagens, associando a educação ao snowboard. Mas, na verdade, é uma super tendência que ela está vindo, e vale a pena também para a gente associar como que a gente está vendo a educação, como que a gente está vendo o mundo e tudo mais. Então, essa palavra hack tem a ver com quebrar e submeter. Quando a gente fala em hack, a primeira coisa que a gente lembra é o hacker de internet, aquele cara que quebra a segurança de bancos, que quebra senhas e tudo mais. Hacker schooling não tem nada a ver com tecnologia, no sentido de usar tecnologia na sala de aula, apps, sites, aplicativos, mas na verdade tem um sentido de transformar a educação, transformar o espaço da escola. Então, se a gente pegar a semântica, a palavra hack ou hack schooling, seria o quê? Abrir, decodificar, reconsiderar, reconstruir a educação. Óbvio, com o suporte da tecnologia. Nesse vídeo que ficou famoso, a principal referência do hack schooling que o Logan LaPlante falou, ele usou esse gráfico, a fonte é dele, e aí ele coloca o que vem a ser os pilares, os 4 pilares do hack schooling. Então tem a ver com ter uma postura mental criativa, ter o lado associado à felicidade como algo saudável, ter muita experiência, colocar a mão na massa, e a utilização tecnológica. Então aqui acaba traduzindo bem o que a gente falou sobre repensar a educação, criar novos caminhos da educação com esse viés tecnológico. Aqui tem um gráfico super interessante daquilo que vai ser o unschooling. Foi gerada uma métrica, um padrão decisório para como encaixar o caminho certo, para como visualizar essa postura do unschooling. E também a gente pode associar o hacker schooling. A gente tem 2 eixos, o eixo horizontal que vai da possibilidade do controle até a falta dele, e o eixo vertical que vai do não envolvimento até o envolvimento. E aí no canto superior direito ele coloca o que seria essa situação extrema, bem sucedida, envolvendo essas 4 variáveis, que seria algo que tivesse ao mesmo tempo o envolvimento e não tivesse o controle. E aí com isso, as 2 métricas, né, para atingir, uma é a descolarização e a outra a proximidade dos pais na educação, considerando o unschooling como um tipo de home office ou essa busca de outros espaços. E aí isso faz sentido que pode ser um tipo de educação que aconteça dentro da própria casa, ou tendo outros espaços. É vital a presença da família, a presença dos pais. Mas considerando o hack schooling, a gente, quando fala de uma aula invertida, quando a gente fala do uso de jogos na educação, quando a gente usa qualquer tipo de tecnologia, e essas tecnologias sendo pervasivas, ubíquas, ou seja, elas estando 100% na vida dos nossos alunos, das nossas crianças, a escola começa a não estar tão presente, óbvio, quanto isso, mas os pais têm que estar presentes, né? Os pais, a comunidade, os tutores, os próprios gurus do YouTube, enfim,
Então, o resultado aqui é o quê? É envolvimento e sem controle, ou seja, cada um faz o seu próprio caminho. Para quem se interessou, tem aqui alguns livros. Vou fazer alguns vídeos mais para frente falando desses livros. O próximo que eu vou fazer é esse livro aqui de baixo, da Pan Larikia, sobre a mudança de paradigma. Infelizmente, né, mas também serve uma motivação. Os livros são só em inglês por enquanto. Apresentam soluções, como transformar esse aspecto e como trazer isso não só para transformar, adaptar o espaço escolar, mas também como que a gente pode buscar novas fases, se contextualizar, entender qual que é a sensação que a gente tem do mundo hoje e como deixar esse mundo mais educativo ou não ter essa burocratização, ou buscar um tipo de formação de impacto na vida das nossas crianças. Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato. Tem a timeline, tem meu Twitter, meu e-mail. Fiquem à vontade. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal. Vou agora continuar seguindo essa linha, né? Aprofundar algumas coisas que eu falei aqui, mas esse vídeo ele teve até um caráter mais introdutório em relação a isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.